Tudo bem, pessoal? Então, como eu prometi, estamos voltando agora. Final, antes do final de semana, antes da prova de contabilidade pública para contador, a banca CESP, e voltada ao concurso da Defensoria Pública da União, que vai ser realizada domingo agora, dia 24 de janeiro de 2016. Nosso objetivo aqui é, usando como base, apenas base, a prova de contador do STJ, né? Usar como referência essa prova e a partir daí comentar algumas questões e nesses comentários dessas questões a gente dá algumas dicas aí para você, tá bom? Nessa matéria. Então vamos lá. Então, primeira questão aqui que a gente vai trabalhar na prova seria acerca dos princípios de contabilidade pública, o sistema federal, julgo os itens a seguir. Aí é dito assim: é da competência do sistema de contabilidade federal registrar a renúncia de receitas de órgãos e entidades da administração pública de todos os entes da federação. Então, o que é que eu tenho para te dizer? Primeira dica quando a gente estuda sistemas organizacionais. Primeiro, onde estudar sistemas organizacionais? Na Lei 10.180 de 2001. Nessa lei a gente tem 4 sistemas: o sistema de planejamento e orçamento, o sistema de administração financeira, o sistema de contabilidade federal e o sistema de controle interno federal. Tudo no âmbito federal. Isso não impede dos estados e municípios também terem os seus próprios sistemas. Mas esses sistemas são voltados para a estrutura federal. Segunda coisa importante que você deve saber: quem é o órgão central de cada sistema. Então, no caso do sistema de planejamento e orçamento, é o Ministério do Planejamento. No caso do sistema de administração financeira e contabilidade federal, é a Secretaria do Tesouro Nacional. E no caso do sistema de controle interno, é a Controladoria Geral da União. E cada sistema desse tem órgãos setoriais. No caso do sistema de planejamento e orçamento, o órgão setorial são justamente os ministérios, as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios. No caso do sistema de administração financeira e de contabilidade federal, no caso de administração financeira, são as unidades de programação financeira, e no caso de contabilidade federal, são as unidades de gestão interna. E no âmbito do controle interno, você tem algumas setoriais. Você vai ter setorial de controle interno no Ministério da Defesa, no Ministério das Relações Exteriores, na AGU, na Casa Civil, que representa justamente a presidência vice. Tá bom? Então, nessa questão, qual é o erro dessa questão? É que ele está dizendo que a STN, o Sistema de Contabilidade Federal, vai cuidar da renúncia de receita de todos os entes da federação. Não. A STN ela só se preocupa com a renúncia de receita, ela registra a renúncia de receita apenas da União, dos órgãos e entidades federais. Tá bom? Agora vamos para a segunda questão aqui. De acordo com o princípio da prudência, os componentes patrimoniais devem ser inicialmente registrados tendo como base seu custo histórico expresso em moeda nacional. Isso aqui é uma pegadinha de prova. A pegadinha aqui é a seguinte. Normalmente, vamos trabalhar com os dois princípios. Aqui tem o princípio da prudência, que diz que você deve registrar o ativo pelo menor valor e o passivo pelo maior valor. Isso é prudência. E quando você fala de registro, tem um princípio que é o registro pelo valor original. E o registro pelo valor original, ele diz que os valores devem ser registrados, os valores dos ativos e passivos devem ser registrados inicialmente pelo valor original. E aí vem a questão: quem é o valor original? O valor original é o custo histórico? O valor original é o valor justo? O valor original é o custo histórico corrigido? Será que o valor original é o valor de liquidação? Depende. O custo original, ou o valor original, ele vai ser um consenso entre os valores de entrada e os valores de saída. Então, exemplo de valor de entrada: custo histórico corrigido. Exemplo de valor de saída: valor justo, valor de liquidação. O consenso dessas duas fontes de entrada, fontes de saída, é que vai ser o valor original. Então, o valor original ele é meio que um camaleão. Ele não é um ou outro. Ele é a mescla, o mix de todos esses métodos. Tá bom? Próxima pegadinha aqui. A unidade responsável pela atividade de finanças do Poder Judiciário exercerá a competência de órgão setorial de contabilidade. Certo. Tanto a parte de administração financeira quanto a parte de finanças vai ser tratada
pelo próprio órgão, no caso o Poder Judiciário vai ter uma setorial. Essa setorial ela não se subordina hierarquicamente à STN, ela apenas cumpre orientações normativas e técnicas, tá bom? Então, certo, sem problema nenhum. Foi o que foi cobrado aqui. O próximo item aqui é trabalhado a questão de classificação de ativos e passivos. E aqui eu já vou te dar uma dica. Primeiro vamos mais básico. Enquanto na contabilidade societária, e você é contador, você vai fazer essa prova, vai ter a parte geral e vai ter a parte de contabilidade pública, você tem que ter um cuidado aí. Enquanto na contabilidade societária, a gente considera como critério do ativo circulante e passivo circulante o quê? No caso circulante, os bens que podem ser convertidos, né, conversíveis, em até o término do exercício seguinte. E no caso do passivo, certo? Vou bloquear aqui mais um hacker. E no caso... Pronto, bloqueei. Bloqueei esse cara aqui. E no caso do passivo circulante, os bens que são exigíveis em até 12 meses, até o término do exercício seguinte, desculpa. Então, na contabilidade societária, os bens conversíveis até o término do exercício seguinte e os bens exigíveis até o término do exercício seguinte. Na contabilidade pública, muita atenção, não é até o término do exercício seguinte, é até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Muito importante isso, porque tem uma diferençazinha. Na prática não vai ter tanta diferença, mas para fins de prova vale o que está escrito. Só que aqui nessa questão, não é porque você usa até 12 meses das demonstrações contábeis que a questão do ciclo operacional é deixada de lado. Então o ciclo operacional ele é mantido, que também existe na contabilidade societária. Próximo. Desde que sejam atendidos os critérios de reconhecimento de ativos, é possível fazer o registro de ativos intangíveis adquiridos por meio de transações sem contraprestação. Basicamente o que ele está dizendo aqui que você pode registrar intangível, mesmo que você não tenha que ter dado uma contraprestação. Se você recebeu uma licença de um software doada, você pode sim fazer o registro desse ativo intangível. Uma dica que eu sempre dou para meus alunos, pense num caso concreto. Então, um exemplo de um ativo intangível, uma licença de computador. Se eu receber uma licença de computador de graça, eu vou registrar isso no meu patrimônio. Sim ou não? Sim. Então é isso, não tem segredo aqui não. Uma outra questão, boa questão essa aqui. Agora a gente vai trabalhar com variações patrimoniais. O que é que a questão fala aqui? Ó? Ocorrerá uma variação patrimonial qualitativa caso o registro do reconhecimento que gere a variação patrimonial ocorra depois do momento da liquidação da despesa. Isso aqui tem muito a ver com enfoque orçamentário e patrimonial, que foi a segunda dica de contabilidade pública, que não está mais aqui no Periscope, mas que está no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, Prof. Giovanni Pacelli. Então quem quiser rever esse vídeo, é só clicar lá, se cadastrar no canal e mandar ver. Então, aqui tem uma grande mentira, que é o seguinte, ó, primeira coisa que você tem que desmistificar. Uma coisa é a execução da despesa, empenho, liquidação e pagamento. E outra coisa também é a execução da receita, lançamento, arrecadação, recolhimento. Isso é uma coisa, isso é um grupo de coisas, que é um enfoque orçamentário. Outra coisa é o momento em que a variação patrimonial ocorre. Então, dica básica, que isso já está na Lei 4.320. As variações patrimoniais vão ser registradas independente do momento da execução orçamentária. Isso é o artigo 100. As variações patrimoniais serão registradas independente do momento da execução orçamentária. E aí o que é que acontece? Você vai registrar a variação patrimonial seja antes, seja depois ou seja após a liquidação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Então o que é que ele está dizendo? Eu só vou registrar uma variação qualitativa caso? Não. Você vai registrar a variação qualitativa independente do momento da execução orçamentária. Primeira dica é essa. Segunda dica que está errado. Normalmente as variações qualitativas, normalmente as variações qualitativas são... Não, sempre, primeiro, antes disso, sempre as variações qualitativas são fatos permutativos. Normalmente as variações qualitativas, os exemplos mais usados em prova, são as despesas não efetivas e as receitas não efetivas. No caso das despesas não efetivas, normalmente a variação patrimonial vai coincidir com a liquidação. Esse é o segundo erro da questão, tá bom? Por quê? Imagine a aquisição de um equipamento. Você adquire um computador.
Em que momento ocorre a variação patrimonial qualitativa? No momento que você recebe o computador e surge a obrigação. É isso. Isso é a liquidação. 2. A extinção de um passivo sem o desaparecimento de um ativo de igual ou maior valor ensejará o registro de uma realização de uma variação patrimonial aumentativa. O que é que ele está dizendo aqui? Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma obrigação que vai deixar de existir. Por que ele fala sem um desaparecimento de um ativo? Normalmente, por uma obrigação ela deixar de existir é porque você pagou ela. Então, normalmente, quando você quita uma obrigação, a obrigação diminui e sai o dinheiro do caixa. Isso é um fato permutativo. Quando diminui a obrigação e não sai dinheiro do caixa, não mexe no ativo, o que é que aconteceu? Ocorreu uma insubsistência do passivo. A insubsistência do passivo é uma variação patrimonial aumentativa, tá bom? Então, isso é muito importante, que pode cair na sua prova. Variações patrimoniais quanti e quali e a relação delas com a execução orçamentária e financeira, seja da receita, seja da despesa. Deixa eu ver aqui mais um negócio. Uma outra dica aqui. Próxima questão. Tem a ver com impairment, teste de recuperabilidade. Então, primeiro, vamos diferenciar, antes de eu ler a questão, vamos diferenciar o que seria depreciação e o que seria impairment. Então, depreciação é o decréscimo patrimonial devido ao uso, devido à obsolescência tecnológica. Então, por exemplo, você tem um carro. O fato de você ter usado o carro já está depreciando. O fato de lançar um carro mais moderno também causa depreciação. Recuperabilidade, que é o teste de impairment, ele tem a ver com o quê? Será que aquele bem móvel ou imóvel, ele vai me gerar retornos? Ele vai me dar um retorno econômico para o futuro? Mesmo um carro sendo depreciado, ele ainda te gera retorno econômico pela capacidade de uso dele, certo? Essa é a primeira dica. E aqui o que é que ele fala? Segunda dica antes de eu falar a questão. Como é que funciona o teste de impairment? Você verifica se o valor contábil é menor do que o valor recuperável, certo? Se o valor recuperável, certo? Ou o valor contábil, um dos dois você vai ser maior que o outro. Se for igual, não tem problema. Mas vamos supor que o valor contábil é maior do que o valor recuperável. Então você deve aplicar o teste de impairment e reduzir, certo? O valor contábil líquido ao valor recuperável. Beleza? Só que aí vem a pergunta. Quem é valor recuperável nessa história? Por isso não é uma coisa trivial. Quem é valor recuperável? Estou repetindo. Você compara o valor recuperável com o valor contábil líquido. Se o valor recuperável for menor do que o valor contábil líquido, você diminui o valor contábil líquido até o valor recuperável, aplicando o teste de impairment. Mas quem é valor recuperável? O valor recuperável vai ser, desses dois valores que eu vou dizer agora, o maior. Desses dois valores, o maior. Quais valores eu vou comparar? O valor do bem vendido no mercado, menos os custos decorrentes da venda. Então é o valor que eu consigo vender esse bem, menos as vendas, certo? Comparado com o valor de uso. E em contabilidade pública, em orçamento público, fica mais difícil de aplicar isso, mas eu vou dar um exemplo aqui bem legal para você. Imagine que você tem uma máquina fotocopiadora. E essa máquina fotocopiadora, mesmo na administração pública, ela ainda tem 5 anos de uso. E o valor contábil líquido dela, vamos imaginar aqui R$10.000. 10 mil. Vamos calcular o valor recuperável. Aí vamos supor que o valor recuperável seja 9. Agora, como é que eu cheguei nesses 9? Dos dois o maior. Então vamos lá. Esses 9 mil pode ter vindo de um dos dois valores que eu vou te falar agora. Se eu for vender essa máquina aí fora, e essa máquina puder ser vendida por 9.500, mas para eu desinstalar ela eu preciso de R$500, 9.500 menos R$500 é 9 mil, é uma possibilidade. A segunda possibilidade é, se eu for alugar uma máquina e for tirar xerox na mesma quantidade durante os próximos 5 anos, essa máquina eu vou economizar de aluguel exatamente R$9.000. Então esse seria o valor de uso. Nesse caso eu usei os dois valores iguais para o meu exemplo, 9 mil. Então, dos dois valores o maior. Como os dois aqui foram 9 mil é menor do que o valor contábil líquido, que é de 10 mil. Então eu tenho que reduzir o valor recuperável. Só que o que a questão diz? A reversão da perda por irrecuperabilidade de ativos deve ser reconhecida em contas do patrimônio líquido em razão da sua natureza. Falso. Por quê? Quando você reconhece o teste de recuperabilidade, você usa contas de resultado, variação patrimonial diminutiva.
Quando você faz a reversão do valor recuperável, ou seja, eu achei que era 9, mas na verdade agora eu consigo vender essa máquina por 10 mil. Houve uma crise internacional, uma crise, e aí o que era 9 agora passou a ser 10. Essa máquina eu consigo vender ela mais porque não fabrica mais dessa máquina, e essa máquina é a top. Então, na verdade, houve uma valorização da máquina. Se tiver uma reversão da irrecuperabilidade, o teste de recuperabilidade, o que é que acontece? Você também tem que reconhecer isso em conta de resultado. E a questão disse que era uma conta patrimonial. Deixa eu ver aqui, próxima questão. Só para a gente bater aqui algumas questões legais. Uma questão sobre sistema de custos. As duas que caíram que tem muito a ver. Você sabe que eu também já dei uma dica aqui sobre subsistemas contábeis. A gente tem 4 subsistemas contábeis hoje. O subsistema orçamentário, o subsistema patrimonial, o subsistema de custos e o subsistema de compensação. Sendo que desses 4 subsistemas, apenas 3 subsistemas têm lançamentos, que é o subsistema patrimonial, orçamentário e de compensação. Ou seja, o subsistema de custo, apesar de existir como subsistema, ele não tem lançamentos contábeis. Ou seja, ele se aproxima muito da contabilidade gerencial. Então, o que é a contabilidade gerencial? Você usa a DRE, você usa as demonstrações da contabilidade societária e adapta elas para alcançar alguma informação gerencial. Essa mesma ideia é interessante aqui para nós em contabilidade pública, principalmente quando a gente fala sobre subsistema de custos. Então, o que é que acontece? Primeiro, quais são as 2 fontes de informação principais do subsistema de custo? Porque o próprio subsistema de custo não tem lançamento. Resposta, que é o que foi cobrado na questão, o subsistema patrimonial e o subsistema orçamentário. Segunda pergunta que caiu na prova. E quando eu estiver adquirindo um bem que não tenha contraprestação, um bem que não tenha impacto, não tenha custo, qual o subsistema que eu vou usar? Nesse caso, você vai usar o subsistema orçamentário, porque aí você vai se basear apenas no orçamento, tá bom? Basicamente é isso que já caiu nessas duas questões aqui da no caso do STJ, visando aqui o concurso da DPU. Já estamos encerrando, tá? Vou dar últimas dicas agora que tem a ver com demonstrações contábeis, que é uma coisa que pode cair na sua prova. O que é que o CESP vem fazendo? Eu falei ESAF porque segunda-feira vai ser a dica da ESAF para quem está visando o concurso da ANAC e o concurso da Controladoria Geral da União, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui umas dicas relacionadas a como o CESP vem trabalhando a questão de demonstrações contábeis. Então, o que é que o CESP normalmente faz? Ele pega, dá uma série de lançamentos e depois pede para você montar os demonstrativos contábeis. Então eu vou falar aqui várias transações e na sequência, depois de várias transações, eu vou dizer como cada transação impactaria determinados demonstrativos. Na verdade, eu vou trabalhar com 5 demonstrativos. O balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, a DVP e a demonstração dos fluxos de caixa. Então eu vou dar dicas sobre esses 5 demonstrações, essas 5 demonstrações, considerando os lançamentos contábeis. Então vamos lá. Previsão da receita e fixação da despesa, 280 mil. Essa informação, ela afeta apenas um demonstrativo contábil. Qual? O balanço orçamentário. Porque o balanço orçamentário ele compara a receita prevista com a receita executada e a despesa fixada com a despesa executada. Então essa primeira informação, previsão da receita e fixação da despesa de 280 mil, afeta apenas o balanço orçamentário. Agora, vamos para a segunda informação. Lançamento de impostos no valor de 170 mil. Quando eu faço lançamento de impostos, só o lançamento, e a gente está na nova contabilidade pública, no lançamento de impostos já ocorre uma variação patrimonial aumentativa. Por quê? O lançamento de impostos gera o crédito fiscal. E aí o que é que acontece? Se eu estou fazendo uma variação patrimonial aumentativa, quais são as 2 demonstrações que são afetadas? Apenas o balanço patrimonial e a DVP. No balanço patrimonial, o seu ativo permanente vai aumentar e na DVP você vai registrar uma variação patrimonial aumentativa. É isso. E no balanço patrimonial, o seu patrimônio líquido também aumenta, porque tem que ter contrapartida. E aí depois ele diz, sendo arrecadado 50% desse valor. Então você arrecadou de 170 a 85 mil. Agora vamos com calma. No balanço orçamentário, é ou não é afetado? O balanço orçamentário é afetado porque a receita foi arrecadada. O balanço financeiro foi afetado? Foi. Porque no balanço financeiro você tem também a receita arrecadada. No balanço patrimonial foi afetado? Foi. Porque no balanço patrimonial
você vai trocar o crédito fiscal pelo caixa. Então vai aumentar 85 mil no caixa e vai diminuir 85 mil no ativo permanente, no crédito fiscal. Tá bom? Só dando um bloqueio aqui, mais uma pessoa. E aí, continuando. Além disso, como entrou o dinheiro no caixa, a demonstração dos fluxos de caixa também é afetada. Toda vez que entrar ou sair dinheiro do caixa, a demonstração dos fluxos de caixa também é afetada. Então, no caso, o operacional. Então, a gente viu que quando a gente arrecada dinheiro, receitas, o balanço orçamentário é afetado, o balanço patrimonial é afetado e a demonstração dos fluxos de caixa é afetada. Por que a DVP não foi afetada? Pelo seguinte, se eu fiz o registro do crédito fiscal no momento anterior e houve a variação patrimonial aumentativa, no momento posterior ocorre um fato permutativo. Tá bom? Próximo. Empenho, liquidação e pagamento das despesas da folha de pessoal de 60 mil. Se você empenhou, liquidou e pagou, então o balanço orçamentário foi afetado, o balanço financeiro foi afetado, a demonstração das variações patrimoniais foi afetada, e a demonstração dos fluxos de caixa foi afetada, e a DVP foi afetada. Então, e o balanço financeiro foi afetado. Então, tudo aqui foi afetado. Tá bom? Empenho, liquidação e pagamento de serviços terceiros. Também é uma despesa efetiva. O balanço orçamentário e financeiro foram afetados, a DVP foi afetada, o balanço patrimonial foi afetado e a demonstração dos fluxos de caixa também foi afetada. E aqui ele fala, por último, aquisição no veículo de 42 mil, com recebimento imediato do bem, totalmente inscrito em restos a pagar. Aqui veio o pulo do gato. Como ele fala aqui que houve apenas o recebimento do bem, mas não houve o pagamento, então, primeira coisa, o balanço orçamentário foi afetado? Foi porque houve um empenho e liquidação. O balanço financeiro foi afetado? Ele foi afetado de duas formas. A despesa empenhada consta como 42 mil, só que o valor inscrito em restos a pagar, ele vai constar no lado das receitas extra-orçamentárias. Então você vai lançar 42 mil do lado da despesa orçamentária e 42 mil no lado das receitas extra-orçamentárias para compensar a inscrição. A DVP foi afetada? Não, porque foi um fato permutativo. E a demonstração dos fluxos de caixa foi afetada? Também não, porque não saiu dinheiro. Tá bom, pessoal? Então é isso. É esse o nível que você tem que estar preparado para a prova. Principalmente nessa parte de lançamentos contábeis e demonstrações contábeis. Então, às vezes, no seu edital tem lançamentos contábeis. Só que o que acontece? O cara não cobra. Vou explicar daqui a pouco isso aqui para você, Jader. Normalmente, o que acontece? Você tem as transações, o cara não cobra a questão de transação, mas o cara dá as transações e pede o impacto nas demonstrações contábeis. Você só vai acertar isso se você souber o impacto de cada lançamento contábil, cada registro contábil no plano de contas e como o plano de contas afeta as demonstrações contábeis. Aí é uma questão muito difícil, por isso que eu fiz questão de bater transação a transação o impacto. Respondendo a pergunta aí do nosso amigo Jader, o que acontece? Jader, o que você lançar no balanço patrimonial só vai ter efeito na DVP se for um fato modificativo, aumentativo ou diminutivo. Se você tiver no balanço patrimonial e for um fato permutativo no balanço patrimonial, ou seja, aumentou ativo e diminuiu ativo, aumentou ativo e aumentou passivo, ou diminuiu ativo e diminuiu passivo, por exemplo, isso aí não afeta a DVP. Então, para ir para a DVP, tem que aumentar o ativo e aumentar o PL. Ou aumentar o passivo e diminuir o PL. Tem que ser alguma coisa nesse tipo aí. Tem que ser fato modificativo. Ficou claro para você? Pessoal, é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou a gente já pode encerrar por aqui hoje? Pessoal, boa sorte mesmo aí na prova do domingo. Né? Eu fiz isso aqui porque alguns alunos meus do Estratégia que estão no curso da videoaula pediram aí, né? É um curso muito específico de contador. Então, assim, não teve tanta gente assistindo agora, nesse, diferentemente de AF, que cai mais provas, né? Mas eu tenho certeza que quando tiver nas provas mais tops, tipo TCU, Câmara dos Deputados, Senado, o pessoal vai dar um jeito de assistir esses vídeos de novo aí, entendeu? Então, você que nos assistiu até aqui, eu agradeço a participação. Reforçando mais uma vez, eu tenho esse canal de comunicação no Periscope. Eu tenho um canal de comunicação na página do Facebook, que é uma página chamada Dicas de Orçamento e Contabilidade Pública. Né? É um grupo privado, que eu vou postar alguns materiais lá. E além disso, eu tenho os vídeos no YouTube. Então todos esses vídeos aqui que eu posto aqui, eu posto no YouTube. Por enquanto esses vídeos estão meio caseiros, que estão no Periscope. Mas em breve eu prometo para vocês que vão ter vídeos mais elaborados no YouTube, feitos em estúdios de gravação. Tá bom, pessoal? Até a próxima e é isso aí.